discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama para testar para fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês aí assistindo a mais um programa do Olho no Lance. Hoje o tema do nosso debate é a hegemonia das duas equipes que vão disputar a Supercopa no próximo domingo, o confronto entre Flamengo e Palmeiras, duas equipes que vêm dominando o cenário nacional nos últimos anos, e a gente vai falar um pouquinho disso, interligado ali também com a disputa do título da Supercopa. Hoje eu estou ao lado da Rafael Araújo, Jorge Bento e Caleb Moulas, para a gente destrinchar esse confronto e falar um pouco sobre essas duas grandes equipes que, como eu disse, vem dominando o cenário nacional. Nos últimos anos, os últimos 3 brasileirões foram vencidos por eles, os dois últimos pelo Flamengo e de 2018 pelo Palmeiras, as 2 últimas Libertadores vencidas por eles também. Então, assim, são equipes bem estruturadas financeiramente, equipes com um elenco muito forte, não só os 11 titulares, tem mais ou menos ali a mesma característica de ter um elenco muito forte, ter uma estrutura, a gente falando sobre centro de treinamento, a tecnologia, profissionais que trabalham no clube muito grande, e isso levou essas duas equipes ao topo. Então, eu passo a palavra para o Rafael. Então, Rafa, eu queria começar, como sempre, aquela perguntinha polêmica, para a gente começar a esquentar, Rafa. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: daqui a 5 anos, quem você vê com o maior domínio? O Flamengo ou o Palmeiras? Muito boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite, Caleb. Boa noite a você que nos assiste no nosso debate aí do Olho no Lance. E o Arthur já me bota essa batata quente. Logo, nem 2 minutos de programa, e a minha mão já vem dessa batata quente aqui. Olha, é difícil, gente. É complicado. Eu vejo o futebol brasileiro sempre é muito cíclico. Hoje os times estão por cima, amanhã estão por baixo. O Palmeiras, por exemplo, nós estamos em 2021. Se pensar que mais ou menos há 6, 7 anos atrás, o Palmeiras quase caiu para a segunda divisão. E o Flamengo também. Então, a gente não sabe como é que vai ser o patrocinador daqui a 5 anos, como vai ser a gestão, se vai conseguir manter os times nesse patamar daqui a 5 anos. A gente não sabe, né, como é que vai ser. O Corinthians foi o maior vencedor da década passada e agora está aí, cheio de problemas financeiros. E o Cruzeiro também, que ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, está aí na Série B, nossa, passando por vários perrengues, né, Arthur? Mas, assim, eu particularmente, primeiro que hoje em dia são os times, sem dúvida nenhuma, que estão mais consolidados aí com, não só financeiramente, e grandeza do campeonato no cenário nacional do futebol, né? Mas é complicado dizer quem vai estar daqui a 5 anos. Porque o Palmeiras, ele tem um estádio grande, tem uma torcida grande, nós estamos aí em plena pandemia, nós não sabemos ainda até em que ponto vai influenciar na vida financeira desses clubes, né? Mas o sucesso deles passa muito pelo financeiro, o sucesso desses clubes. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras tem um aporte financeiro por trás, tem um patrocinador muito grande por trás, e se esse patrocinador sair, a gente não sabe como é que vai ficar. Não é verdade? A gente viu alguns anos atrás, o Fluminense tinha a Unimed, a Unimed saiu e o Fluminense teve que se virar. Acabou perdendo grandes jogadores, que tinham salários altíssimos, e aí teve que se manter na base e vem conseguindo se manter aí. Não tem mais aquela força que tinha antigamente. Já o Flamengo é um time que teve sua reestruturação ali desde 2013, na verdade. Demorou um certo tempo até. O Flamengo, desde 2017, vem montando um time para conseguir um título grande no cenário nacional. Não conseguia, muito devido a erros da antiga diretoria que não conseguia montar um time, não conseguia perceber erros para que o time conseguisse ser campeão.
Em 2019, o time consegue vários títulos, em 2020, de certa forma, também. E acho que pelo Flamengo, por ser mais autossuficiente, ter uma torcida muito grande, eu acredito que hoje eu veria o Flamengo com mais chances de ver liderando nesse cenário nacional. Mas é uma possibilidade, porque nós temos pandemia aí, a gente não sabe enquanto isso vai se fluir, o Flamengo vai fechando aí, veio o balanço essa semana, o Flamengo veio com déficit até, né, com prejuízo por enquanto, e aí eis que simultaneamente surge outros times, outras forças começam a despontar, o Atlético Mineiro vem montando time, vem com patrocinador também, vem com o São Paulo tentar montar um time muito bom também, então pode acontecer qualquer coisa, Arthur. Daqui a 5 anos, hoje é Flamengo e Palmeiras, daqui a 5 anos pode ser outros clubes, entendeu? Mas hoje entre esses dois, eu veria o Flamengo com mais possibilidades de liderar o cenário nacional. Muito bem, Rafa, gostei demais da resposta, de verdade, gostei muito. E tirando um pouco desse finalzinho que você falou, claro que a gente foca muito nessas duas equipes, porque são realmente as equipes que estão em evidência, sempre chegando em finais, conquistando títulos, uma ótima gestão. Mas agora no final você citou um pouco de outras equipes, você citou o Atlético Mineiro, que também vem com um patrocínio por trás, é até um caso mais parecido com o do Palmeiras, o São Paulo ali tentando uma reestruturação financeira, não passa por um bom período financeiro, mas vem tentando se reerguer. Então, para passar a pergunta para o Caleb, eu gostaria de bater em cima dessa tecla. A gente fala da hegemonia entre o Flamengo e o Palmeiras, mas quais outras equipes a gente poderia ver entrando ali, formando um top 3 ou então desbancando uma dessas duas equipes no cenário nacional? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero discordar do Rafael, que ele disse que o futebol é de ciclos. Concordo que é de ciclos, mas discordo no exemplo que ele deu, que no decorrer da década o Corinthians foi melhor e tudo mais, mesmo Flamengo e Palmeiras com dinheiro não conseguiu ser dominante toda a época. Porém, eu acho que esse ciclo que está se iniciando é completamente diferente, que é um ciclo de boa gestão, um ciclo onde as más gestões não estão conseguindo mais empurrar para a barriga vamos pagar o salário no final do ano, com a conquista, o que importa é vencer, depois a gente vê como é que fica. Vemos o Corinthians onde está, com a dívida que está, o Cruzeiro nem se fala. Então, eu acho que é um ciclo, a partir de 2017, vamos colocar assim, 2016, 2015, que Palmeiras começa a ganhar. O Palmeiras começou um pouco antes do Flamengo a ganhar títulos, por isso que eu tive a impressão do Flamengo precisava ganhar o título. Mas em 2017, por exemplo, o Flamengo bateu na trave na Sul-Americana e na Copa do Brasil, disputou o Campeonato Brasileiro em 2016, 2015, 2018 também, se eu não me engano. Então sempre foi o bater na tecla, só que o Palmeiras ganhava e o Flamengo não. E isso gerava uma pressão a mais. E desde 2018, como você citou, só Flamengo e Palmeiras basicamente ganham. Então, eu, mal comparando, claro, eu vejo muito como um ciclo Real Madrid e Barcelona. Sempre você sabe que eles vão ganhar, mas tem o Atlético de Madrid ganhando uma Copa do Rei, uma Supercopa, uma Europa League, essas coisas. Claro que o Flamengo não é o Barcelona, o Palmeiras não é o Real Madrid, longe disso. Mas você, vendo essa comparação, você pode imaginar nos próximos 5 anos o que vai ser o rumo do futebol brasileiro. Eu acredito que vai ser um Flamengo e Palmeiras disputando títulos a títulos e uma vez ou outra um Atlético Mineiro que vem com esse patrocinador forte, mas temos que ver ainda como que vai desenvolver esse Atlético Mineiro, porque o patrocínio é forte, o time é bom, só que time no papel não ganha título, então tem que esperar esse tempo. Eu acredito que nesse período somente o Atlético Mineiro encosta nesses dois, não a ponto de incomodar, mas a ponto de ganhar uma Copa do Brasil, uma semifinal de Libertadores, nesse estilo, como se fosse o Atlético de Madrid lá na Espanha. Certo. O Arthur, rapidinho, Caleb, olha, pessoal, quando eu falei desses ciclos do futebol, pessoal, eu queria convidar vocês voltem a mais ou menos os anos de 2005, 2006, 2007. Qual era o time brasileiro que tinha melhor gestão? Vocês lembram?
Era o São Paulo. São Paulo, todo mundo fala que o São Paulo ia dominar o futebol brasileiro, que tinha conseguido o Hexa, o 6-3-3, a melhor estrutura. E assim, todo mundo acreditava que o São Paulo ia dominar o futebol brasileiro assim, por anos. E aí o São Paulo chega a 2012 e até hoje ele não ganhou nada, né? Assim, Mas eu acho que é diferente. Mas assim, eu acredito a gente não pode falar daqui a 5 anos, a gente não pode colocar um time, por exemplo, vamos imaginar que daqui a 5 anos o Cruzeiro subiu e está dominando o futebol brasileiro. Não dá para se imaginar hoje. Então a gente tem que avaliar no hoje. Assim como não foi errado pensar que em 2005, a década de 2000 ali, de 2000 até 2010, não foi absurdo pensar que o São Paulo dominaria, porque era o que tinha na época. O São Paulo ganhava o Mundial, ganhava os Libertadores, Brasileiro em sequência, então é o que tem. Se o Flamengo e o Palmeiras não são paular, então a gente vai ter sim uma hegemonia dos dois. Que pode acontecer, né? Um ou outro gastar mais do que deveria, né? E voltar às dívidas, né? Assim, que se tratando de futebol brasileiro, infelizmente, pode acontecer, né? E nesse confronto, as duas equipes elas entram em campo não apenas, lógico que domingo vai estar valendo um título, mas mesmo quando são jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, quando eles entram em campo para se enfrentar, o confronto direto vale mais do que só os 3 pontos. Ele vale a imagem de você estar vencendo o seu rival direto. Essa rivalidade é uma rivalidade construída, ela começa por conta do dinheiro e ela vai se tornando maior por conta da disputa de títulos, de estar constantemente se enfrentando em mata-matas. Então, esse jogo vale, a gente também, pensando no contexto do jogo, ele vale mais domingo, a Supercopa do Brasil, não vai ser o grande título. O grande título é o Palmeiras ganhar e apontar para o Flamengo e fazer cheirinho na frente da loja do aeroporto. É o Flamengo ganhar e cantar Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. É mais do que só o título ou os 3 pontos, é o domínio sobre o seu rival direto. É até a gente, assim, um confronto de imagem, né? Não só dentro do campo. E passando a pergunta para o Jorge, você concorda com os pontos que o Caleb e que o Rafa discutiram, desse domínio, se o futebol é cíclico, não é? Se Flamengo e Palmeiras vão continuar dominando, não vão? O que você acha? Concordo sim. Boa noite, Arthur, Rafael, Caleb. Concordo sim, o futebol tem os momentos de grandes conquistas, podemos dizer que há um ciclo, sim, mas também pode ser fase, como nós estamos vivendo hoje, né? Dentro desse contexto de pandemia mundial, a gente pode ver que até a nível mundial as equipes estão sofrendo com a questão econômica. E não tenha dúvida, a questão econômica é a principal causa hoje para o time prosperar e conquistar grandes títulos, e também é motivo de queda, como nós estamos vendo hoje a situação do Corinthians, a situação do Cruzeiro e outras, aqui, a equipe do Santos e outras equipes. Se a gente for aqui falar, tem muitas equipes hoje devendo muito e passando por momentos difíceis. Logicamente, hoje, os times têm que se adequar à realidade, mas o Palmeiras e o Flamengo eles acabam saindo da frente hoje das demais equipes. Tem um plantel excelente de jogadores, tem um patrocinador forte, tanto o Palmeiras com a Crefisa, como o Flamengo também tem patrocinador forte, né? Tem uma marca forte, e aí tem todo um jogo de marketing, e isso contribui para que o Palmeiras e o Flamengo tenham esse êxito. Mas são duas equipes muito bem administradas, tem uma equipe de gestão, os gestores são hoje muito bem capacitados, por isso essas duas equipes conseguem hoje manter com essa hegemonia. Então, hoje, essas duas equipes, para mim, Flamengo e Palmeiras, estão à frente das demais equipes. Eu não posso falar e afirmar aqui que eles irão comandar aí o Brasil por alguns anos. Hoje não dá para cravar isso, lógico,
com todo esse problema que nós estamos vivendo, mas tem sim condições de continuar aí dominando não somente o futebol brasileiro, mas aqui da América, como o Palmeiras foi campeão agora recente da Libertadores, o Flamengo ano passado, e domingo essa Supercopa. Então, com certeza, a expectativa aí é que essas duas equipes continuarão, sim, com essa hegemonia. E temos que parabenizar, né, que outras equipes possam ter ou seguir o exemplo do Palmeiras e do Flamengo para conseguir aí formar uma grande equipe, um grande elenco e conquistar títulos e trazer alegria para o torcedor palmeirense, para o torcedor flamenguista. Só um adendo, Arthur, porque falando sobre o que o Jorge disse, houve um balanço que eu vi em alguma página do Instagram esses dias, que o Flamengo, desde 2013, pagou mais de R$1 bilhão em dívidas. Você vê outro time com essa expectativa financeira, a exceção do Palmeiras, para brigar, porque você pega o Flamengo, o time titular, com exceção de um ou outro, a base do salário é R$1 milhão. E você conseguir trazer jogadores que custem R$1 milhão por mês, obviamente, na teoria, são jogadores melhores do que jogadores que não custam R$1 milhão por mês. E só Flamengo e Palmeiras têm essa condição de pagar esse valor por jogadores. Só o Palmeiras e o Flamengo têm a condição financeira de chegar assim, na Europa, um jogador mais veterano, mas que ainda serve para jogar, como exemplo do Rafinha, do Flamengo em 2019, a exemplo do Isla, a exemplo de tantos outros jogadores que o Flamengo trouxe da Europa. Chegar assim, tem um projeto para você. Você ainda dá para queimar muita lenha. Claro que não vai tirar o Cristiano Ronaldo de lá, mas vai tirar um jogador que aqui para o futebol brasileiro é fora da curva, é um ponto acima. E os outros times, Corinthians, a exemplo, tem R$1 bilhão e pouco de dívida e não tem perspectiva de futuro. Essa é o que mais incomoda no futebol brasileiro. Não é, Flamengo tem dinheiro, Palmeiras tem dinheiro. Os outros times não têm a perspectiva de melhorar financeiramente. O Atlético Mineiro vem com um patrocínio, mas também está com dívida. Mas é uma dívida que ele tem dinheiro. O Atlético Mineiro, você vê assim, se souber administrar, tem como. Corinthians, você não vê a solução para o Corinthians, por exemplo. Certo. Caleb complementando os comentários do Jorge. Então, assim, voltando agora, a gente estava falando mais futuro, né, as perspectivas do que pode acontecer com essas equipes, mas falando mais para essa temporada, Rafa, quem você vê mais preparado para a temporada 2020, 2021, 2022, essa temporada de agora? Qual das duas equipes você vê com maior preparo, que vai chegar acima da outra, seja coletivamente, seja por conta do técnico, ou talvez porque vai poder contratar mais, ou tem um elenco melhor? O que você acha? Eu vejo um Flamengo, um time mais capaz de, tanto individualmente como coletivamente, acho que o Flamengo ainda pode acertar a defesa, de repente até consiga se acertar a defesa, acho que fica um time muito mais homogêneo. O Palmeiras eu vejo um time muito forte, mas tem deficiências de criação. Então, mas ainda assim é um time muito forte. Num campeonato para pontos corridos, eu acho que o Flamengo leva mais vantagem. Mas em campeonatos mata-mata, de repente, a estratégia do Palmeiras pode se valer mais. Mas ainda assim, são dois times que podem tanto vencer um quanto o outro. E eu acredito que saem na frente levando vantagem aos adversários, porque já tem uma estrutura pronta. E isso ajudou muito no contexto passado, na reta final de temporada, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que já eram times que tinham uma estrutura vencedora, já definida, são times que vinham sendo campeões em anos anteriores e acabaram sendo campeões, o Flamengo brasileiro, o Palmeiras da Libertadores e da Copa do Brasil. E esse ano eu acredito que não vai ser diferente, ainda assim que outros times estejam se reforçando, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras acabam saindo na frente, né? O Palmeiras tem o trabalho do Abel, se conseguir manter o Abel aí, um técnico que conseguiu extrair muita coisa desse time do Palmeiras e levou o time a grandes conquistas aí nessa temporada. E o Flamengo com o Rogério Ceni, que para mim ainda é um pouco incógnita,
vem melhorando, vem tentando extrair o máximo desse time aí, mas eu ainda tenho um pezinho atrás com o Rogério Ceni como treinador do Flamengo. Mas o time do Flamengo é muito bom. Se eu conseguir encorpar, vira um time quase que imbatível. Pontos corridos, então, é o time perfeito para sair ganhando esse tipo de campeonato. Beleza, Rafa, muito bem. Realmente a gente vê duas equipes que têm estilos de jogo diferentes, né? Até vivem um momento diferente, mas que é um debate muito, é um duelo muito interessante. A gente podia ficar aqui falando o dia inteiro da qualidade técnica das duas equipes, porque elas realmente esbanjam qualidade técnica. Então, Jorge, Caleb, vocês concordam com o Rafa sobre o Flamengo estar um pouco acima do Palmeiras para essa temporada, que se encaixar fica imbatível? O que é que vocês acham? Eu acho que o Flamengo, hoje, ele está na frente da equipe do Palmeiras. Pelo tempo que está tendo, o Rogério Ceni está sendo muito inteligente em treinar a equipe e também colocar a equipe para jogar no Campeonato Carioca. Ele estava usando os juniores, né, praticamente sub-20, e treinando os titulares. Agora ele já está atuando com a equipe titular. Então, ele tem um time base, time pronto, já preparado para enfrentar a equipe do Palmeiras. Eu vejo uma equipe do Flamengo um pouco à frente em relação à preparação e em termos de qualificação, em termos de grupo, em termos de elenco. Quanto aos treinadores, eu acredito que aí o Abel Ferreira é muito mais treinador, é mais cascudo, vem da escola europeia, quer dizer, tem uma bagagem maior em relação ao Rogério Ceni. Rogério Ceni tem tudo para ser um dos melhores treinadores do Brasil, peca em algumas substituições, ele não é ainda um treinador para mudar um esquema tático, para fazer uma mudança que realmente traga resultado imediato para a equipe, isso ele ainda peca. Então, falta uma bagagem ainda para o Rogério Ceni. Mas é um treinador promissor aí. Eu acredito que tanto o Palmeiras, tanto como o Flamengo, estão bem de treinadores. Agora, em relação ao trabalho, eu acho interessante os dois trabalhos, tanto do Abel Ferreira como do Rogério Ceni, que são dois estudiosos. E o futebol hoje precisa de treinadores estudiosos, treinadores que possam realmente fazer o diferente, ser diferenciado. E não tenha dúvida que esses dois treinadores aí estão demonstrando muito nas duas equipes. Palpite para a final, Jorge? Para mim, Flamengo 2-1 ganha do Palmeiras. Beleza. Palpite para a final, Caleb? Para mim vai ser 4-1 Flamengo. Nossa, com show de Gabigol, 3 gols do Gabigol, vai acabar com o jogo. Porque o Palmeiras vão combinar um freguês do Flamengo. Profeta. E você, Rafa, quanto é que vai ser a final? Você vai junto com eles. Você vai junto com eles. Vai no Flamengo. Olha, jogo difícil, mas eu acredito que vai ser 3-2 para o Flamengo, porque a defesa do Flamengo é muito estável. O Flamengo vai ceder ali mas o Flamengo também é um time que faz muito gol. Eu acredito que vai ser 3-2, 4-3, algo assim. Beleza. Eu vou contra. Para mim, acho que 2-0 Palmeiras, jogando ali no contra-ataque. Abel Ferreira vai jogar na superioridade numérica no campo de ataque. 2-0 Palmeiras. É ali 4 finalizações, 2 no gol, 2-0 e taça para casa, né? Então 50% de aproveitamento. 50 aqui, ó, tá ótimo. Chutou pouco, mas chutou no gol, tá beleza. Jorge queria falar alguma coisa. Vale destacar que a premiação é uma premiação boa, né? 5 milhões para a equipe campeã e 2 milhões para a equipe vice-campeã. Com certeza aí, tanto para o Palmeiras como para o Flamengo, 5 milhões ajuda muito a pagar aí a folha salarial, que não é nada fácil bancar essa folha salarial, tanto da equipe do Palmeiras quanto da equipe do Flamengo. É uma folha salarial gordinha mesmo, cara. É salgada. Quando cai o pagamento, cai salgado.
Então, queria agradecer ao Rafa, Jorge, Caleb pela companhia, pelo debate, mais um grande vídeo aqui do canal. Agradecer a você que nos assistiu até agora. Pô, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados, domingo, final da Supercopa, Flamengo e Palmeiras. Semana que vem a gente está de volta.